Família, bora dar uma analisadinha aqui no Bitcoin. Eu separei algumas altcoins pra gente dar uma olhada juntos aqui que estão graficamente muito interessantes, tá? Já estamos aqui no sábado, daqui a pouco vamos fechar a semana e a gente começa aqui pelo gráfico semanal do Bitcoin, onde ele tá fazendo um lindo fechamento e óbvio que pode mudar hoje, pode mudar amanhã, porque ainda não fechamos a semana, mas caso ele consiga fechar algo igual tá acontecendo aqui, ele tá fazendo nada mais, nada menos do que um baita pivô de alta usando todas as médias, médias de 200, média 8 semanal, média de 21, todas as médias aqui como suporte, né? Então ele demonstrou aqui que ele fez essa pernada de 3 semanas consecutivas de alta, depois ele fez uma leve correção e essa correção foi exatamente em 0,5 de Fibo. Já falei várias vezes para vocês que 0,5 de Fibo é um local importante para um pullback, né? E ele dá exatamente o pullback nessa região de 0,5 de Fibo, que além de ter 0,5 de Fibo aqui dessa pernada semanal, também tem as médias. E agora, até o momento, ele está tentando fazer esse fechamento da semana, né? Com essa baita sombra compradora aqui e acima das 3 médias. Então isso aqui é um fechamento muito bullish caso ele continue assim, tá? Outra coisa que tá bem interessante no gráfico semanal aqui do Bitcoin, eu vou até tirar um pouco o zoom pra gente observar o seguinte, ó. Perceba que o estocástico lento aqui, que é o estocástico semanal do Bitcoin, ele tá saindo dessa zona de sobrevenda, que ele ficou bastante tempo aqui nessa zona de sobrevenda, e começando a apontar pra cima, certo? Vamos ver a última vez que ele fez isso, ó. Aqui ele tocou na sobrevenda, ficou só um pouquinho, apontou pra cima. Vou colocar uma linha vertical pra ver o que aconteceu. Olha só, começou a apontar pra cima, olha o que acontece depois. Vamos ver a outra vez. Não, foi só essa vez aqui, Lucas, não acontece isso não. Olha lá, ó, sobrevenda, começou a apontar pra cima. Vamos colocar uma linha vertical pra ver o que acontece lá no gráfico. Exatamente uma nova pernada de alta. Pô, Lucas, mas aí você teve sorte, pegou as duas últimas vezes aí, deu certo. Vamos pegar outra vez aqui também? Ó, aqui também tava na sobrevenda, começou a apontar para cima, colocamos uma linha vertical aqui também, a gente consegue observar que veio essa pernada de alta. Então se você for observando aí, fizer um backtest, né, pegar todas as vezes que ele bate lá na sobrevenda, fica até um pouco lá e depois ele começa a apontar para cima, a gente normalmente tá antecipando uma nova pernada de alta aqui, e no caso é uma pernada de alta semanal, né, família? Agora, olhando um pouquinho mais de perto, olhando aqui no gráfico diário do Bitcoin, a gente tem algo bem interessante também. A gente estava trabalhando abaixo dessa LTB, perceba que a gente tinha já vários toques aqui nessa LTB, linha de resistência de baixa, né, como resistência, ó, resistência, 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 aqui ele chegou bem próximo, até que ele rompe, retesta e tá confirmando alta nesse exato momento no curto prazo, né. Essa LTB também era um canal de baixa, se a gente parar para analisar bem, ó. Só que era um canal de baixa, ele vinha trabalhando, ou também muito parecido com uma cunha, né? Ele vinha trabalhando aqui nesse canal e ele conseguiu fazer o rompimento depois de meses tocando como resistência aqui nessa LTB. Retestamos para confirmar alta, então tá bem interessante. Olhando o gráfico do Bitcoin, não tem nada me apontando queda, tá? Eu enxergo o RSI também fazendo fundos mais altos que os anteriores, indicando continuidade da tendência. Digo mais, o estocástico lento no diário ainda está na sobrevenda, indicando que a gente ainda pode começar uma pernada diária mais forte, né? Olha só aqui, ó, estávamos na sobrevenda, exatamente nesse fundo. Estávamos nessa sobrevenda, exatamente nesse fundo. O RSI aqui na sobrevenda, exatamente essa outra região de fundo. Então, todas as vezes que ele tá nesse RSI aqui diário na sobrevenda também, pode ser oportunidade para trade. Eu enxergo o Bitcoin pelo menos vindo retestar essa região de topo, né? A próxima resistência dele, que seria literalmente o topo histórico, pelo menos olhando graficamente, não tem nada que impeça ele de fazer isso. A gente fez um padrão gráfico bem interessante, que é o famoso W aqui também, né? Perceba esse W aqui, ele pega impulso para depois continuar essa tendência. Então, Bitcoin tá saudável e de acordo com isso, né, de acordo com essa análise do Bitcoin, eu estou completamente de olho nas altcoins, já tô operando algumas altcoins em si. Ontem a gente fez uma análise completa com os membros e olha só, a gente chegou a favoritar Aptos, olha só, ela tá favoritada aqui, ó, com o símbolo douradinho, que é a melhor das operações na nossa visão, a gente coloca em dourado. E olha só, ela já tá subindo 11%. Olha como é que ficaria esse trade aqui, ó. Cheguei até a simular uma alavancagem de 2 vezes, tal. Ele tava fazendo um pivô de alta aqui nessa zona, que tava as 3 médias aqui também. Aqui é uma zona de suporte, tava traçado esse suporte aqui também. E o alvo dessa operação é lá no topo histórico, né? Olha só que operação bonita. Estamos falando do swing trade que vai demorar meses, provavelmente, mas é 133% o alvo e o stop de 10%. Mas essa aqui já foi, né? Outra que a gente chegou a ver com os membros que também já foi, eu tô trazendo as que já foram, mas depois eu vou trazer outras que ainda não andaram. Olha só a Brett. Brett é outra que a gente acabou simulando aqui com os membros. O alvo fica lá em cima e ela acaba de estourar aqui esse triângulo ascendente, que é um padrão que normalmente rompe para cima. O estocástico dela estava aqui na sobrevenda
e ela acaba de fazer esse rompimento muito bom aqui, para provavelmente começar uma nova tendência de alta e vir buscar essa resistência interessante aqui. Olha a importância de você ser membro aqui desse canal, várias análises. Agora tem algumas que a gente olhou e ainda não andaram, então podem estar dando oportunidade ainda, como por exemplo a AVE. Olha só o caso de AVE, que interessante que a gente tem aqui graficamente falando. Também simulamos aqui a operação e olha como é que ficaria isso daqui. Cara, primeiro de tudo, quando a gente para analisar, a AVE veio retestar uma zona importante, né? Perceba que aqui foi topo aqui atrás, ela não consegue passar, volta um pouco para conseguir estourar essa região de resistência e agora ela está retestando essa região de resistência para depois confirmar uma nova pernada de alta. É a primeira coisa que eu enxergo aqui em AVE. Outra coisa que também está bem legal aqui no caso de AVE é esse RSI, que em nenhum momento ele perdeu essa estrutura de fundos mais altos que os anteriores. Outra coisa que também está legal em AVE é esse estocástico lento aqui na sobrevenda no gráfico diário. Então a AVE está me dando vários motivos para eu ficar atento no gráfico dela. Além de todos esses que eu mencionei, temos a média 8 aqui, ó, essa média rosa. Temos a média de 21 também se cruzando aqui. Então vários motivos para eu ficar atento aqui no caso de AVE. Se eu fosse ficar de olho para uma operação na AVE aqui, aonde seria o próximo alvo? Pô, na próxima resistência. Então aqui claramente é um local de resistência. Fecharia essa operação antes de chegar lá e era isso que estava desenhado aqui, né? Abrindo agora, colocando o alvo lá na casa dos 70%, 80% e um stop aqui abaixo das médias de 6%, 7%. Lembrando que capital de hold é uma coisa, tá? DCA, continuar comprando, a carteira de hold fica lá parada, a gente não fica fazendo trade nessa carteira. Temos uma carteira, um valor, né, na corretora, na Bybit, que tem as melhores taxas, link aí na descrição, temos um valor só para operar, e é com esse valor que eu faço essas análises aqui, que eu faço esses trades aqui. Lucrei aqui no swing trade, coloco lá no hold. O hold sempre é o mais seguro, é o hold que te muda a vida. O swing trade, na verdade, ele é nada mais do que uma renda para você conseguir aportar mais lá no hold. Não é para ficar fazendo trade com capital de longo prazo, beleza? Então, AVE aqui é a primeira que eu queria mostrar para vocês. A gente tem uma outra que também tá bem interessante, que eu queria dar uma olhada junto com vocês, que é a PEP. Olha só o que a PEP tá fazendo aqui, família. Vamos dar um zoom aqui. A gente consegue enxergar que a PEP também tá fazendo algo muito parecido ali com a AVE, né? Ela tem aqui o rompimento das médias muito forte. Ela chegou já a retestar 2 vezes aqui e agora ela tá confirmando mais uma vez alta, tentando fazer como se fosse um fundo duplo aqui em cima das médias, né? Além disso, estocástico lento aqui na sobrevenda. Além disso, RSI ainda numa estrutura de alta bem saudável, tá? Sem nenhum tipo de divergência ruim aqui. Olha só o tanto de tempo que ela já vinha usando essa LTB como resistência, que na verdade isso aqui era uma cunha descendente, ó. A gente consegue enxergar mais claramente essa cunha quando a gente tira um pouco o zoom do gráfico. Olha como é que era uma cunha gigante aqui, onde ela estoura essa cunha no curto prazo, né? Estourou, reteste da cunha junto com as médias aqui. Então, na minha visão, a PEP também tem tudo para continuar subindo, pelo menos até nessa próxima resistência aqui, que claramente é uma região de topo, uma região aqui difícil de se passar, né? Como é que ficaria essa operação caso eu fosse fazer um swing trade nela? Estaria abrindo mais ou menos agora o alvo lá na casa dos 40%, stop abaixo das médias estrategicamente de 7, 8% aqui. Alavancando 2, 3 vezes ali, você já tem uma operação bem consolidada, com vários motivos de entrada, com risco-retorno muito bom. Outra que também tá muito legal, rapaziada, é o Wormhole. Ainda tem mais, hein? Fique aí que a gente vai trazer mais coisa. Cara, o Wormhole tá bem interessante, tá? Quando a gente para pra analisar o curto prazo de Wormhole, primeiro, ela ficou dando mosca muito tempo aqui embaixo, ó. Quem ficou de olho, quem comprou aqui embaixo já vai começar a lucrar daqui a pouco. Outra coisa que tá legal aqui no caso de Wormhole, né, é que ela simplesmente rompe as duas médias, média de curto prazo 21, média 8 semanal, reteste e tá tentando confirmar uma alta aqui. Outra coisa bacana, olha só o estocástico lento lá embaixo também, indicando que a pernada de alta tá só começando, né? Então tem mais probabilidade de vir alta do que queda aqui, porque ela já está com o estocástico lento na sobrevenda. Aí a gente joga, por exemplo, Fibonacci nessa pernada que ela deu, a gente consegue ver que ela tocou exatamente em 0,382 de Fibo, que é uma região importante também para fazer uma bandeira de alta, né? Então pode ser que ela esteja fazendo algo parecido com uma bandeira de alta aqui. Vários motivos de entrada. Qual que é o próximo alvo aqui no caso de Wormhole? Além de tudo isso, eu enxergo o Wormhole algo parecido com uma xícara dos deuses, né? Cheguei, já estava até desenhada essa xícara aqui, mas aparentemente ela vai fazer algo parecido com isso, né? Olha só essa barrigada, aí ela pega o impulso para depois fazer algo parecido com isso. E cara, o alvo aqui de Wormhole dessa operação seria bem distante. É o tipo de operação que eu gosto de fazer, onde o alvo tá mais longo, né? E daí você simula aqui, por exemplo, o alvo fica lá na casa dos 100%, muito parecido como tá Aptos ali, né? E daí o seu stop, ele tem que fazer exatamente o seguinte, ó. Você puxa esse stop aqui para cima, porque não sei por que ele veio aqui para baixo, essa bagaça. Coloca o stop abaixo das médias aqui.
Então a gente consegue concluir exatamente o seguinte: a gente tem um alvo lá na casa dos 130% e um stop de 10 mais ou menos por cento. Se você alavanca 2 vezes, por exemplo, se estopar você perde 20%. Agora, se bater o alvo, você ganha mais de 250%. Então é um risco-retorno também muito favorável aqui na minha visão. Ainda tem mais algumas que eu quero mostrar pra você, mas antes eu quero te chamar pra mentoria DeFizeiro. Já fazia 6 meses que a gente não abria as vagas da nossa mentoria, que é 100% sobre DeFi. Muita coisa que a gente ensina aqui, são mais de 80 aulas. Você tem acesso ao grupo VIP, que a gente manda gema, manda pré-venda, manda lançamento, manda análise, manda um monte de coisa sobre DeFi. Então você tem acesso a esse grupo VIP, tem gente que entra só por ele, além de mais de 80 aulas sobre pool de liquidez, staking, tudo sobre DeFi. Se você tem criptomoeda, mas deixa na corretora parada, você tá deixando dinheiro na mesa, tá? Aprenda a mexer com DeFi. Primeiro link aqui da descrição, tá de graça, rapaziada. Dá pra parcelar em 12 vezes, fica menos de R$100 por mês e vale muito a pena. Uma gema que a gente manda lá já acaba pagando tudo isso. E se você não assistiu também o nosso desafio DeFi, vai sair do ar assim quando a gente fechar as vagas da mentoria DeFizeiros, que vai ser daqui 4 dias. Vamos tirar esse mini curso do ar. Então assista também esse mini curso, depois você entra pra mentoria pra aprender aí mais sobre DeFi. Beleza? Bora voltar aqui, falamos um pouco de Wormhole e ainda tem mais algumas que eu quero mostrar pra vocês, que é nada mais nada menos do que a própria SEI. SEI vem fazendo algo bem interessante também, a gente chegou a dar uma olhada em SEI ontem junto com os membros, ela já deu uma andadinha, mas ainda tá tranquilo. Por que que eu falo que tá tranquilo? Porque a SEI também tá fazendo algo parecido com uma baita xícara dos deuses. Olha isso aqui, ó. Isso aqui seria a barrigada da xícara e essa aqui que ela tá fazendo nesse exato momento seria a alça da xícara, formando uma baita xícara. Se ela faz isso daqui, a gente tá falando um alvo lá praticamente na região de topo, né? Que seria literalmente a próxima resistência aqui do caso de SEI. Então SEI, ela tá querendo fazer uma reversão muito forte aqui e ela acaba de vir dar o pullback nas médias e confirmar a alta aqui, tá? O BO dessa operação é que ela já deu uma andada. Ontem estava um pouco mais interessante aqui junto com os membros que a gente fez a análise, mas agora ainda tá tranquilo. O BO, igual eu falei, é que o stop vai ser um pouco maior do que na data de ontem. Ontem o stop ficaria exatamente dessa forma, ó. Como a gente viu ontem, o stop ficaria mais ou menos aqui na casa dos 9, 8%. Agora, como ela já andou, olha lá, o stop já vai ter que ficar um pouco mais acima, vai ter que ficar uns 14%, só que mesmo assim é um swing trade longo, né? O alvo é lá nos 80%. Pode ser que vale a pena também. E uma outra que eu queria mostrar pra gente finalizar o vídeo é a FTM, né, rapaziada? Olha só o que a FTM tá fazendo aqui no curto prazo também. Ela tá muito mais forte do que as demais que eu trouxe aqui pra vocês. Ela não dava um pullback fazia tempo, né? Olha só essa pernada violenta de alta que ela deu. E ela acabou de entregar um pullback aqui. Então, nos pullbacks pode ser oportunidade, né? Quando a gente para pra analisar, a próxima resistência é mais ou menos nesse local, lá nos 90 e poucos centavos. O RSI de FTM segue saudável, fazendo fundos mais altos que os anteriores. O estocástico, ele tá saindo só agora aqui da sobrevenda, o que pode indicar uma nova pernada de alta no gráfico diário. Quando a gente para analisar essa operação aqui também, vamos dar uma olhada. A gente tá falando um alvo na casa dos 40% mais ou menos, stop abaixo da média aqui, abaixo do fundo anterior de 7%. Então temos várias oportunidades aqui, tá, família? O mercado tá querendo dar uma andada. Se realmente o Bitcoin não cair, a gente vai conseguir pegar essas operações. Eu já abri algumas ontem com os membros, mas ainda tem coisa boa surgindo aí no mercado. Beleza? Não esquece do like, ajuda demais o canal. Mentoria DeFizeiros, link aí na descrição. Vem ser um aluno nosso. Tamo junto, valeu e é nóis!